Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e esse é o programa Nutrição e Saúde. E a você que nos assiste, seja muito bem-vindo. O nosso programa, lembrando que ele é sempre semanal e você pode assistir além do canal da Igreja no YouTube, também pode assistir pelo canal 126 da TV RO da Embratel e no canal 85 da Sky Livre. E no programa de hoje, iremos falar sobre o tema diabetes. E para nos ajudar a entender esse tema, iremos conversar com a nutricionista Larissa Pinafo. Seja muito bem-vinda, Larissa, novamente. A paz do Senhor, Bruna, a paz do Senhor a todos. É um prazer novamente estar aqui para falarmos um pouquinho mais da nutrição para todos que nos assistem. Então, Larissa, explica pra gente o que é a diabetes e como a nutrição pode nos ajudar, na vida das pessoas. É importante, Bruna, a gente entender o que é a diabetes, como ela atua no organismo e de que forma nós, nutricionistas, podemos proporcionar uma qualidade de vida melhor para os pacientes que a possuem. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a diabetes é uma doença crônica, no qual o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Mas para explicarmos melhor, o que seria essa insulina? Isso possui cura? Então, a diabetes hoje ela não tem cura. É uma doença que após detectada ela não possui cura. A insulina é um hormônio produzido no nosso organismo, onde o principal objetivo dela é conduzir a glicose no sangue por meio das células, através do sangue, e assim ser usada como fonte de energia, ajudando também na regulação das nossas células. Quando eu tenho baixa produção da insulina ou inatividade, ou seja, meu organismo ele parou de produzir, não produzo mais, eu acabo tendo um acúmulo de glicose no meu sangue, elevando assim meus níveis de glicemia, desenvolvendo a diabetes. E, infelizmente, é uma doença que não tem cura, porém possui tratamentos, tanto medicamentoso como nutricional, para que se tenha uma vida saudável, mesmo possuindo a doença. É interessante, e sabemos que há diversos tipos de diabetes, e quais são elas, Como que a nutrição pode nos auxiliar nesse controle da diabetes? Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje nós temos 4 tipos de classificação. Nós temos a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional e o grupo de pré-diabéticos, A diabetes tipo 1 ela atinge hoje cerca de 10% da população. E antigamente se falava que a pessoa ela nascia com essa doença, devido à deficiência na produção de insulina. Porém, hoje estudos eles demonstram que essa doença ela está se desenvolvendo na fase da infância e na adolescência e em pequena parcela em adultos. A diabetes tipo 2 ela é mais comum. Ocorre quando os portadores eles não conseguem produzir a insulina ou não atuam corretamente, em quantidades suficientes no organismo. Mais frequentemente em adultos e dependendo de quando se descobre, o controle vem por meio de atividade física e alimentação sem uso de ter que usar, sem o uso da insulina, eu ter que aplicar a insulina. A diabetes gestacional como o nome já diz, ela ocorre no período de gestação. Isso se dá devido a várias mudanças hormonais que a mulher passa para poder gerar o bebê. E a própria placenta ela é um fator hormonal de diminuição da produção de insulina. E aí fica aquela briga, Placenta diminui, pâncreas aumenta e ocorre esse desequilíbrio. Então é uma atenção e um cuidado maior nesse período que a mulher precisa ter. Muito interessante, Larissa. Mas esse grupo de pré-diabéticos, o que seria esse grupo? E a pessoa que está em treinamento para virar diabetes, como é que funciona? Então, podemos dizer que não seria um teste para se tornar diabético, mas as pessoas deste grupo, elas têm a possibilidade de retardar ou eliminar a possibilidade de ser um portador de diabetes. Nessa etapa é realizado o exame, geralmente de sangue, onde o médico identifica níveis de glicose elevados, porém não suficientes para caracterizar a doença. E neste momento é fundamental que a pessoa tenha mudanças de hábitos através da implantação de uma rotina de atividades físicas, alimentos mais saudáveis. E aí, feito isso, há grandes chances de não ser portador, não desenvolver a diabetes ao longo da vida. E existe algum grupo
que esteja mais susceptível a desenvolver essa doença? Existe sim, né? Existem classificações e geralmente as pessoas que possuem pressão alta, colesterol ruim elevado, que é o LDL, gordura abdominal, né? Essas pessoas estão mais susceptíveis a desenvolver a diabetes. Muito bem. Agora, né, que nós conhecemos melhor sobre esse tema de diabetes e seu desenvolvimento, né, os tipos que existem, vamos falar como a nutrição, né, pode, que é um fator essencial para o controle dessa doença, pode contribuir, né, e focar no diabetes tipo 2. Tá bom, vamos lá. Quando falamos em alimentação para o paciente diabético, devemos avaliar duas coisas, né, o índice glicêmico do alimento e quais os tipos de alimento que irão nos auxiliar na redução da absorção dessa glicose, o que nos leva à diminuição e controle de alimentos à base de carboidratos e açúcares. Geralmente a carga glicêmica ela é aplicada para alimentos ricos nesses dois nutrientes. Ela é medida de 0 a 100 e esse valor indica qual é a velocidade que esses alimentos base eles irão ser absorvidos na corrente sanguínea. Então, quanto maior minha carga glicêmica, menor deve ser o consumo daquele alimento. Reforçando que carboidrato em excesso vira açúcar no organismo. Então, consequentemente, eleva a minha glicose. Nós separamos aqui, né, uma ilustração com os alimentos divididos pelas cargas glicêmicas, né? Para melhor explicar para todos vocês que estão nos assistindo. Eles são separados em 3 grupos, né? Grupo de baixo índice, de médio índice e de alto índice glicêmico. Então, eu vou começar aqui com o baixo índice glicêmico. Nas frutas, por exemplo, ameixa fresca, cereja, maçã. Nos grãos, ervilha, lentilha, soja, nozes. Nos laticínios, achocolatado sem açúcar, iogurte light, leite com farelo, leite integral desnatado. Nas massas, espaguete enriquecido com proteína. Nos biscoitos e cereais, não temos nenhum. Pães, no grupo dos pães, né? Pão de cevada, farelo de arroz. Nas hortaliças, sopa de tomate, alcachofra, brócolis, repolho. E nos doces e bolos também nós não temos. Esse foi o baixo índice glicêmico. Agora, no médio índice glicêmico, nas frutas nós temos laranja, pêssego. Nos grãos nós temos ervilha verde, feijão preto. Nos laticínios nós temos os leites fermentados. Nas massas temos massas integrais, biscoitos e cereais. Nós temos, né, aveia com flocos, farelo de aveia. Nos pães temos centeios de cereais. Nas hortaliças, batata doce. Nos bolos e doces, sorvete light, pudim light e chocolate amargo. Agora, no alto índice glicêmico, nós temos as frutas, que são abacaxi, banana. Nos grãos, milho. Não temos nenhum dos laticínios. Nas massas, arroz, massa de farinha branca. Nos biscoitos, biscoito de arroz, biscoito de centeio, creme cracker, entre outros. Nos pães, aveia, baguete, pão branco, hambúrguer, torrada. Nas hortaliças, abóbora, beterraba, batata de qualquer forma, né? E nos bolos e doces, sorvetes, temos também as geleias, né? E bolo comum. Então, esses são os altos índices glicêmicos, né? Que nós temos aí nessas listas. Mas, Larissa, explica melhor pra gente, né? O que quer dizer que uma pessoa com diabetes nunca mais vai poder consumir esses alimentos de alto índice glicêmico ou diminuir, né, esse consumo médio de glicemia? Como funciona? Então, lembra que nós comentamos lá no início, né, que além do índice glicêmico, um outro cuidado é a associação de alimentos que irão reduzir essa absorção do carboidrato no sangue, né? Nós falamos isso lá atrás. Antigamente, era muito comum a pessoa ser diabética e nunca mais poder comer um pão de sal, não consumir uma laranja, não beber um suco, tomar um sorvete, entre outros, né? Era muito restritivo a alimentação do diabético. Hoje isso não existe mais, né? O paciente diabético, ele tem sim que tomar cuidado com o que ele consome, né? Porém, ele pode associar os alimentos. O nunca não existe mais.
né? Há 2 tipos de grupos alimentares que auxiliam nesse retardo da absorção. São as proteínas e as fibras, né? Conforme podemos ver aqui na figura que vai ser projetada. Então, quando nós falamos de proteína, as principais fontes alimentares são as carnes e alguns derivados, assim como algumas leguminosas e cereais, né? Como, por exemplo, feijão, lentilha, quinoa, grão de bico. Nós temos também iogurte greco, né? Os ovos, que são ótimas fontes de proteína, queijo mussarela, queijo cottage, atum, salmão, patinho e o peito de frango, né? Carne vermelha e carne branca de diversas características. E quando falamos de fibras, suas principais fontes alimentares, elas estão associadas a determinados tipos de leguminosas, folhosos, verdes escuros, verduras e legumes e algumas frutas, né, como por exemplo abacate, maçã, a pera, né, batata doce, milho e ali alguns leguminosos, né, que estão demonstrados. Né? Então, não é que eu não possa comer, eu nunca mais vou comer, é como eu vou comer. Né? Vamos exemplificar da seguinte forma. No meu café da manhã, ao invés de eu consumir um pão francês com manteiga, eu adiciono uma proteína. Né? Eu coloco um ovo mexido, eu coloco um frango desfiado, uma carne moída, né? E assim eu vou reduzir a absorção do carboidrato no meu organismo. Da mesma forma que ao invés de eu consumir uma laranja ou uma melancia num café da manhã puro, né, ou num lanche da tarde sem um acompanhamento, eu vou optar por fazer esse consumo após as grandes refeições, que no caso é o almoço e o jantar. Então, após as grandes refeições, que no caso é o almoço e o jantar, onde ali eu vou ter a associação das proteínas e das fibras para auxiliar nessa absorção. Muito bem, Larissa, estou amando, né, compartilhar esses temas tão preciosos, né? E nós separamos também aqui algumas dicas, né, que eu acho importante para aqueles que possuem diabetes. Primeira dica, né, distribua os alimentos entre 5 e 6 refeições, que isso vai facilitar. Nos lanches, comece pelas frutas, evite sucos, né, bebidas durante também o almoço, também é muito importante. Sem exageros e que nenhuma fruta seja proibida, né? No almoço e no jantar, continue se alimentando, né, de arroz e feijão, não tem problema nisso. A metade do prato preferencialmente deve ser por vegetais, né? Preferências verdes escuros e sendo ele cozidos também, ou crus. E escolha pequenas porções de carnes magras, variando, né, entre carne branca, carne vermelha e ovos. Evite açúcar, assim como alimentos açucarados e industrializados. Só opte por produtos dietéticos, tendo a certeza de que ele atende às suas necessidades. Evitar frituras e excessos de gorduras animais, como carnes gordas, queijos também, requeijão, amarelos, embutidos. Diminua o consumo de sal e procure consumir alimentos menos processados, como alimentos integrais, por exemplo. Evite bebidas alcoólicas, assim como bebidas energéticas. Tome bastante água em várias vezes ao dia, né? Isso é muito importante, né, Larissa? E aí, gostaram das orientações? A diabetes ela é bem extensa, né? E possui várias classificações importantes e que precisariam ser bem explicadas aqui. Nós podemos dizer que a diabetes é um excesso de glicose no sangue. Então, podemos concluir que tudo que está em excesso no nosso organismo acaba tendo uma sobrecarga maior para o nosso corpo. Com isso, o corpo tenta de todas as formas manter o equilíbrio, mas isso é um resultado de muitos fatores, né? Genéticos, hereditários, mas também, principalmente, alimentar. Então, nós precisamos sempre buscar uma alimentação equilibrada e sem excesso. Com isso, nós teremos uma qualidade de vida melhor. Tem um texto bíblico que fala sobre isso, né? Lá em Provérbios 25:16 vai nos dizer: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e os venha vomitar. É bem forte, né, esse texto, mas ele nos mostra que a gente precisa consumir apenas o que nos basta e não em excesso, não é verdade, Larissa?
É interessante mesmo esse texto, Bruna, pois ele nos permite entender que precisamos estar em equilíbrio para que não venhamos a vomitar. O texto diz isso, né? Mas para que nós não venhamos comer mais do que o nosso corpo precisa e assim não será absorvido ou eliminado em excesso. Amém, Larissa. Uma ótima observação, né? E assim nós estamos finalizando mais um programa. Te agradeço por ter retornado, né? Para nos ajudar aí a compreender mais um tema, né? Voltado para a nutrição. E, né? Continue, as portas estão abertas para você voltar quando quiser. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Né? Estamos à disposição aí para falar um pouco mais da nutrição, de tudo que envolve. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. E este foi mais um programa Nutrição e Saúde. Te aguardo na semana que vem para mais um tema relevante. A todos a paz do Senhor Jesus.